trabalhadores. Isto para mim é um ponto assente. Mas não está. E a situação tem que ser cautelada de qualquer forma. Não está em lado nenhum. Mas tem que ser. Não está, desculpa lá, não está. Eu não sei se está. Agora, a questão que eu digo é olha, deixa-me só dizer o seguinte. Tu estás a dizer isto porque no caderno de encargos diz lá que 110 de água e saneamento. Mas aquilo é um cálculo estimativo. Deixa-me acabar. Não é eu sei que é um cálculo fixo. estimativo. Pode ser mais, pode ser menos. Aliás, tudo aquilo é estimativo, porque aquilo não assenta nós não em vamos ter realidade. tempo hoje para todos Só te falarem. quer dizer isto. Como é que tu transferes diretamente dos serviços municipalizados de Loures para uma empresa concessionária que tem um contrato de concessão com a Câmara de Odivelas, o património humano que é da Câmara Municipal de Loures e dos serviços municipalizados de Loures? Vocês não pensaram nisto? Não é feito Como é que transfere o quê? transferência. Como é que transfere o quê? Não é Não. feito transferência. Como é que transfere o quê? seja Não, for. é assim, Património das duas uma. humano? Ou os trabalhadores pretendem integrar o quadro da concessionária, ou vêm vêm como? por contrato Camileta, público como? de concessão. Não, mas como? Vê se tu entendes o seguinte. O contrato de cedência de interesse público é feito entre duas entidades, uma privada e uma pública, que têm uma ligação. A Câmara de Loures, os SEMAS de Loures não têm ligação nenhuma com a concessionária que a Odivelas vai contratar. Vocês não pensaram nisto? Vocês acham que a malta é loura? A malta dos que trabalha nos SEMAS? Não é Loura essa. não é ofensivo. Eu sei. É assim, a gente... Quer dizer, É uma a gente expressão, eu pensa também nas digo assim, coisas, nesse a gente sentido. analisa as coisas. Não, mas a questão não é essa, Fábio. Não, A questão é que vocês podem estar todos muito a pensar nos Não, é que nós trabalhadores, podemos mas esquecer é aqui uma fazer coisa. isto, que é nada Odivelas para não é eles. entidade patronal, é isto que Então, mas importa por isso não perceber. podem. Odivelas Por isso não não é pode entidade fazer o contrato de patronal concessão. dos trabalhadores dos serviços municipalizados de Loures. O contrato de cedência. Odivelas está com uma preocupação que é legítima, Olha, que tem que ver com Sabes uma uma coisa? realidade que é iminente, que é a questão dos trabalhadores, que nos preocupa Sabes uma coisa? tanto como Não há partilha de preocupa património. vocês. Não há partilha de património sem que tu percebas que Qual os património? trabalhadores são parte integrante do património. Mas qual património? O património que está Qual para património? partilhar. Não há Que é o dos património a SEMAS. partilhar. Há os SEMAS. Não há. Está a falar de que é da infraestrutura. Bem, Marco infraestrutura Pina, dos SEMAS. vamos Não é deixar o não. Marco Pina Ah, pois terminar. não. Pois não é. Marco Pina. Pois Está não. no acordo de Não, partilha. As infraestruturas são da Câmara Municipal de Então avancem e depois vão ver. Não. Isso vai parar aos tribunais, conforme você Mas vai. O problema é esse, o problema é esse. Isso vai parar aos tribunais, conforme você está a dizer. Mas Isso vai para a os infraestrutura tribunais, está mas os no acordo trabalhadores de precisam de partilhar, ordenar todos os meses. conforme ele está. Isso é- Eu não estou a essa dizer é o uma contrário. preocupação. Eu não estou a dizer o contrário. Bem, vamos a terminar, Há uma Marco notícia Pina. para terminar e volto a referir. E eu acho que não ficou Duas dúvidas disso em preocupações, relação a ninguém. duas preocupações. A questão do serviço prestado às populações e a questão destes funcionários que falam-se que é 400, mas eu não sei o número. Isto é outra questão. 42%. Certo. Sejam 100, 200 ou Vai lá 300. São situações que têm que ser acauteladas. Para mim, é impensável que essas pessoas possam vir a ser despedidas. É isto que eu não consigo conceber. E se isso acontecer? Certo? Acho inconcebível. O bom senso diz que essas situações têm que ser cauteladas de alguma forma. Também, e se isso estão a Mas tem acontecer? de ser, Fátima. Mas não estão, e por isso a gente reage. Sim, reagem, mas não pode ser com os mecanismos que quiseram É adotar. isso que tu achas. Certo? Não é o que eu acho. Não és tu que decides, Porque vais trabalhar para lá e Não é também isso, decides. Fátima. As instituições têm que ser respeitadas. Têm que se dar ao respeito. Também. E têm que ser capazes de respeitar no Fátima, seu funcionamento são as dois- regras. são- A partir do momento em que Fátima, violam são tudo, dois- não carecem de Certo. respeito nenhum. São duas visões distintas da situação. Pois são. Marco Pina. A minha é Não, revolucionária. não é isso, mas só em termos de postura. Porque eu acho que há posturas que não fazem Não, sentido. tu achas que a gente tem que comer Não. e ficar sorridente Não acho e cantar isso. o hino. Eu acho é que Depois temos para o o que eu tribunal. acho, e o que eu acho, e vou dizer agora o que eu acho, é que venderam às pessoas um filme. Não possivelmente venderam. Não é um filme real. Não venderam. Tu mete na tua cabeça, qualquer colega meu, até do lixo, olha para os papéis e sabe analisar. Tu vês se tu percebes que tu não estás a falar de mente capta. Está a falar muita gente que era empregada da Câmara, não era empregada dos serviços Mas, municipais. ó Marco Pina, há vários filmes à venda. Lá muita pois há, gente. Há vários filmes à venda. Estava. A maioria Eu eram identifico- funcionários. Não estou a dizer que a dos maioria. Há vários filmes à havia ali venda. muito Há uns que foram- compraram um filme e outros compraram A outro. Câmara de Loures. Tem dúvida Não alguma. ouvias nada. Eu depois falo consigo. O dedo do vídeo. Acho. É uma questão de ocupação. Carla Rosinha, vamos avançar, senão... Está bem. Calma, que ainda não terminamos. Não, então eu não. Então e você? Consigo tem que ser no Os dois, coletivo. os Tem dois. nós. Ainda faltam os dois e falta a Carla Não, eu Rosinha. estou nesta. Então, Eu, para Então, fazer os fartou-se meus falar- interesses, estou-me na tinta das fartou-se- tintas para os vossos. olha. Então não é filosofia Então da disse que Odivelas. queria falar, Então, quelia Mas falar nós não sobre o estamos em preço da Odivelas. água. Ah, pois é, verdade. Estamos a Legião de Belas. Queria falar sobre o preço da água. Quer dizer, fala. É a Já Carla fala, já Rosinha. fala. Agora sou Vocês eu, vão agora deixar sou ou eu. não? sou a cidadã mais antiga Agora da sou eu. Odivelas. Vou ser aqui. breve, vou ser breve. Vou tentar ser breve. Quando eles dizem que vão ser breves, geralmente Não, os não, mas programas vou, mas vou. demoram um Mas tempão. vou. Primeiro, dizer aqui uma coisa. Deixem a Carla Rosinha. Tem, assim, faz parte da história que todos os movimentos de mudança e de ruptura são movimentos fraturantes. Como o não é? comboio.
Pronto, e portanto, naturalmente que não é pacífico este movimento, não é? E Odivelas e a Câmara Municipal de Odivelas tinha consciência de que isto não era um movimento fraturante, mas obviamente aqui está o interesse público em causa e foi o interesse público que esteve e que está à frente desta questão. Relativamente aos trabalhadores, eu já aqui referi, os trabalhadores estão acautelados e é uma preocupação real do PS Odivelas que esses trabalhadores não sejam confrontados com o desemprego. Partilho aqui inteiramente a preocupação do Marco Pina. Para mim é absolutamente inconcebível a questão de que algum trabalhador destes tenha que enfrentar o desemprego. Relativamente à questão que há pouco se falou do aumento da água e das taxas, é bom que fique claro que esta é uma falsa questão. Nós estamos a breve trecho de ter uma legislação aprovada em que a ERSAR, que é a entidade reguladora, vai passar a fixar de forma imperativa os tarifários Ainda bem da que água. diz isso, porque a Assembleia de Odivelas é que vai decidir os preços. Não, os tarifários Não. mínimos. Ah, A questão da regulamentação da mesma é a Assembleia Municipal de Odivelas. Sim, Essa sim. competência está em caderno de encargos, essa claro, competência claro. não vai passar para a Teórica. concessionária. Essa competência fica com o município de Odivelas. teórica. Não é? A competência que nós hoje não temos, mas que vamos passar a ter. Mas Da da qual nós Assembleia não- Municipal Da ou qual do- nós não abdicamos. Essa é uma competência da Assembleia Municipal, decorre da lei, não é? Do tudo que tem a ver com Teórica. Pois, mas tarifários, depois há com taxação. aquelas autorizações genéricas. É uma competência... Absolutamente esvaziada. António Tavares, não me lance muitas provocações, senão não me calo. Já me lançou Tem o sobre a direito a comunicação. falar, tem Agora fala... direito, tem direito, eles também falaram. Eu não saía daqui hoje. Tem o direito. Não saía Carla daqui Rosinha hoje. tem o mesmo direito que os outros. É preciso depois também nos lembrarmos de uma coisa que tem que ver com, não nos podemos esquecer, e acho que ninguém fala nisto, não é? Que nós sabemos que o Governo se prepara para intervir no que diz respeito à questão da água e à concessão da rede de água e da distribuição da água, designadamente junto dos municípios como Odivelas que não têm água concessionada e prepara-se para o fazer a breve trecho, não é? No sentido de privatizar a concessão da água, efetivamente. E Odivelas é completamente contra isto. E o PS Odivelas é completamente contra isto. Aliás, o PS aqui E por isso reduz a escala, que é para facilitar. não reduz a escala, Fátima. Então não, e por por isso favor. quer manter o património da água público e apenas pequenininhos e apenas aguentam-se. ceder Pequenininhos a aguentam-se. Está a Porque contar essa história a quem? Não, Ao Pai Natal. coisa ao Pai Natal. Pequenininhos aguentam-se. Não, se a gestão tiver concessionada, o Governo não intervém. Pois, claro que não, então. Já está na mão isso do faz privado. E Odivelas e a Câmara e o município de Odivelas vai Isso poder faz controlar parte da esta matéria quinta cautelar e perde revisão. completamente o controle. Mas Oh, Carla, não isso sei faz se você parte diz da isto quinta porque revisão do acredita. memorando da Acredito, Troika. certeza que sim. Epá, vou dizer uma coisa. Admiro a sua ingenuidade. Eu não lhe garanto que não sou. Garanto que Admiro não a sua sou. ingenuidade. Garanto que não sou. Mas aquilo que a Carla está a dizer faz parte da quinta revisão do memorando da Troika. Exatamente. Está previsto Tá. na quinta É revisão verdade. do memorando da Troika Obrigada, Bruno da Gente. haver uma privatização das águas em Portugal. Aliás, Eu sei, mas eu sei. no complemento de produto de diretivas comunitárias. Eu aconselho Mas eu que há Sei lá, mas não é esse Isso é o o próximo problema. caminho para cumprir o déficit. Mas não é esse o problema. Aumentar a água, Esse aqui o os Miguel- portugueses pagam esse mais. Miguel ia cumprir falar o sobre déficit. eu nunca vi. O problema é o Eu nunca vi argumentar que ela Isso é está para a cumprir o falar. déficit. manifestações Isso é para cumprir o a déficit. questão das problema- diretivas comunitárias. Ora, Nunca vi. o problema é que o argumentário que ela estava a usar é de que estamos a concessionar para lutar também Miguel, contra a vocês privatização, que é o objetivo do Governo. Ora, este encadeamento é que é ilusório. Não é, não. Bem, a Carla Rosinha está usando a palavra. Estou a usar a palavra, obrigada, pode falar Ana Tavares. sobre isso. Bom, e entretanto, falou-se aqui também relativamente à questão de outras gestões, outras concessões de água que correram mal e de estudos que foram feitos, não é? É assim, e que tiveram a ver, foi o Barão das Neves que falou nisto, que tiveram a ver Está com a aqui. questão dos Parece consumos, Mafra, não é? dos consumos Foi mal. mínimos. Não. Não? Tiveram a ver com a questão dos consumos. Barcelos. dos Está a falar de consumos Barcelos e de Marco de Infelizmente, infelizmente, nós temos bons exemplos, mas também temos maus exemplos. E esses são os maus exemplos. Eu alertei só. Esses são Só os maus alertei. exemplos. Eu Infelizmente. alertei. É, infelizmente, porque tiveram na base Então, estudos qual é o bom errados. exemplo? Porque tiveram na base. Cascais, por exemplo, é um bom exemplo. Cascais Tiveram na base. Então ele quer entregar. Ele quer Tiveram sair na da base. concessão. Tiveram na base. O estudos Judas do errados. PS, de facto, fez o negócio. Mas o homem que lá está quer sair. As carreiras. Carlos Carreiras, do PSD, quer sair. Pois, só que é assim, Bom exemplo. Bom exemplo. relativamente à questão de Marco Canaves e de Barcelos, é evidente que houve ali na base
questões que não foram devidamente estudadas, devidamente calculadas. Calculadas. E digo-vos mais, não percebo também como é que o Tribunal de Contas aqui não teve uma intervenção, se calhar na altura a lei ainda não previa vistos prévios. Há uma coisa que eu vos posso dizer, o tal caderno de encargos muito longo que nós não conseguimos todos ler, é muito longo porque prevê um conjunto de mecanismos de segurança que têm que ver também com esta. O Tribunal de Contas vai ser a entidade que vai intervir em concreto nesta matéria. E, portanto, a concessão da gestão da água em Odivelas vai ter o visto prévio do Tribunal de Contas. É a Essa única matéria coisa que tem. vai estar acautelada. Porque o caderno de encargos em si mesmo, desculpe que lhe diga, tem matérias relativamente às quais é autêntica lotaria e as bases que estão consideradas para se chegar àqueles elementos são autêntica lotaria. Quer dizer, não vamos aqui discutir tecnicamente Sim, o caderno claro. de encargos, Não interessa. mas podemos fazer isso e até posso falar consigo sobre isso, porque nós analisámos isso. Nós fomos buscar técnicos na matéria para analisar aquelas coisas todas e é assim, aquilo estar ali assim ou estar ali assado é rigorosamente a mesma coisa. Aquilo é um caderno de encargos feito e o próprio estudo feito para se chegar a determinadas conclusões. Ponto final. É exatamente a ilusão que se costuma ter de que a técnica é a técnica e a política é a política e tal. Epá, isto é tudo conversa. Porque ninguém é neutro. E eu encomendo um estudo para chegar àquela conclusão. Eu tenho a certeza E se há que... coisa que os advogados mais fazem, realmente, é trabalho por encomenda. Sim, Carla mas- Rosinha. Mas o caso Atenção. de Marcos Canaveses Aquelas rosinhas é do era porque ramo. o acordo na altura previa, houve ali umas falhas, o acordo na altura, segundo eu li, previa que todas as questões só podiam ser resolvidas em tribunal arbitral. E como sabe, uma resolução de um tribunal arbitral não carece de recurso. E nem sequer é vinculativo. E, portanto, aí a decisão foi a favor da empresa e contra o Pois, município. exatamente. Percebe? E agora tem portanto, estão abraços eu com o acho que problema. aí estas questões devem servir para nós Então, não e acha que cometermos os estes tribunais erros. iam estar do Não lado? cometermos estes erros. Acha que os Além tribunais disso, iam estamos a estar do falar aqui de situações um bocadinho distintas. Também no 25 de Abril Não, foi o único atenção, poder que deixa-me só continuou dizer uma e coisa. não foi derrubado. Ainda bem que pensamos de forma diferente, não é? Eu não concordo, não é? Eu acho que o estudo que está ali feito é um estudo sério e acho que efetivamente aquele caderno de encargos acautela de facto esta matéria. Pronto, mas aí discordamos manifestamente e respeito a sua opinião. Acho que ainda lhe falta um tema. Falta, não me esqueço. Relativamente à questão da comunicação, eu não tenho essa opinião. Eu penso que os órgãos de comunicação social são bem recebidos em Odivelas, são bem recebidos pela Câmara Municipal e pela sua Presidente. Nesta Isso é que matéria, nós estamos em Lisboa. nesta matéria da água, pois não estou em Lisboa, mas a culpa não é de Odivelas, é da Sra. Presidente. Que a Sra. Presidente cedeu-lhes uma sala que, infelizmente, outras forças políticas entenderam que havia ali um favorecimento à TVL em detrimento de outros. Não foi o PS, nem foi o Presidente da Câmara. É mais grave que isso. Presidente da Câmara, Não é? eu já falei diretamente com o Presidente Soberano do E, sobre esse portanto- assunto e posso-lhe garantir que os juristas da Câmara não conhecem a lei das autarquias locais. E se quiser, depois, posteriormente ao programa, eu provo-lhe Se que calhar é as por isso que estão os pessoas... estudos todos fora. que as pessoas que estão, a parte jurídica da Câmara, não conhecem a lei das autarquias locais. E confunde, mistura imprensa com rádio e com televisão. São três coisas diferentes. Mas, infelizmente, na Câmara, os juristas da Câmara não percebem, nem conhecem a lei das autarquias locais. Eu sou jurista da Câmara e conheço muito bem a lei das autarquias locais. Sobre essa matéria não Então vou podemos falar, falar porque posteriormente. isso é muito técnico e portanto, acho que não está tem lá interesse aqui. escarrapachado na lei. Mas posso lhe dizer que O tratamento da imprensa e da rádio é diferente do tratamento da Estou a falar da televisão. rádio, já viu isto? Onde isto derivou? está bem. E a lei das autarquias Mas- locais Por isso é que sou o fica isso. terrorista do Mas programa. sabe que não foi, o Presidente da Câmara que levantou essa questão. Não é? Eu sei que quem levantou essa questão foi... Esta malta tem que falar sempre Não é? qualquer coisa. Portanto, é assim. Não ponha as culpas no Presidente da Câmara nessa matéria, as conclusões podem Já ser... falei com o Presidente do Sr. Amador diretamente sobre esse Portanto, o assunto. TVL teve até um tratamento, segundo outros, de favorecimento. É não verdade, Mas tal é por favorecimento culpas da foi. Presidente da Câmara, não podemos Agora, falar. sim, algumas Mas certamente tal foi o terá. favorecimento. Ninguém... Carla Rosinha. Tal Não, foi o Santa. favorecimento. Vamos à água. Que a Odivelas TV, na altura, saiu do centro de exposições e outros continuaram lá, como sempre estiveram lá. E a esses nunca foi colocado problemas. São os tais a quem a Sra. Presidente dá entrevistas. Mas agora deixe-me dizer-lhe uma coisa. A Sra. Presidente dá entrevistas a vários, porque no que diz respeito aos SEMAs, e era isso que eu lhe ia dizer, a Sra. Presidente, por exemplo, deu uma entrevista à RTP, que todos nós ouvimos. E deu uma Nós entrevista à também. SIC. Nós também. Não é? Portanto, os TV órgãos Record. de comunicação que pretenderam falar com a Sra. Presidente naquele dia foram ouvidos.
puderam fazê-lo. E relativamente a essa matéria e a outras matérias. Aliás, os órgãos de comunicação social sempre puderam estar presentes, designadamente da TVL, nas diversas, e gravar as diversas questões públicas e reuniões públicas. Não da é Câmara sempre. Municipal. Não foi sempre Não assim. foi sempre. Deixem E esmiuçar. posso dizer que o PS foi contra a cobertura das Assembleias Municipais. E aí posso lhe dizer que a Presidente, pelo contrário, foi a primeira a dizer que as reuniões... A Presidente foi a primeira nas reuniões de Câmara a dizer que era a favor. Na altura, o PS, comandado por o Dr. Rui, que agora não lembro mais o nome, que era o Presidente da Assembleia, Rui Cunha. Cunha. colocou vários entraves. E eu conheço bem e sei bem as posições daqueles elementos do PS na Assembleia que eram contra a cobertura. E foram os primeiros, quando nós começámos a cobrir, a dirigirem-se para as câmaras. Mas sabe que estas coisas da comunicação social e do respeito nos órgãos também tem a ver com o respeito recíproco, não é? E É verdade. muitas vezes as coisas não correm Isso também é verdade. bem, não é? Isso é verdade. E, olha, vou-lhe dizer em relação a esta questão, Isso é e verdade. de hoje estarmos Não aqui, vamos entrar muito por este aí, nosso porque- debate, não é? Eu agradeço, da minha parte, enquanto painelista, como diz o Barão das Neves, a informação que nos faz chegar, não é? Mas o PS também fez um comunicado e essa informação não nos chegou. Eu, por acaso, tenho essa informação, porque sou militante do PS, mas essa informação não nos chegou enquanto painelistas. Nem a mim. Não acredito. Não acredita? Eu também não tenho. Então fica a saber. Aliás, bem, não vamos entrar por aí. Essa informação foi difundida nos órgãos de comunicação. Foi? Mas Podíamos foi. fazer esse programa para a semana. Pois, que eu para a não semana posso- podemos outra vez fazer o sobre programa. É que eu não posso vir para a semana. e, Até lhe portanto, posso podíamos dizer, falar até sobre lhe isso. posso Não, dizer, e sou sobre a direto. discriminação dos Eu órgãos vi de essa comunicação informação Os bloguistas. no Facebook, Era para eu que se mais isso. mas à TVL não chegou a informação, ok? Portanto, não foi enviada à TVL. Como não tem sido enviada em outras situações que o Dr. Hugo Martins sabe bem do que se passa, ok? Posso? Portanto, essa história é longa e podia-nos Eu levar... não posso falar sobre agora pessoas que não conheço, não é? E a sua relação com o Presidente da Vamos Política não dividir o conheço. tempo. Aquilo que eu lhe estou a dizer aqui à Carla Rosinha já disse à Presidente Sim, Sara Madeira. claro. Podíamos dividir E o posso tempo. dizer que até em termos de publicidade fomos sempre discriminados em Odivelas. Não vamos sair daqui, já vi. Mas chegámos foi à conclusão de que efetivamente também há muitas boas, tem queixas, mas também tem, começar a mas tem cantar a razões grândola. para não se queixar, não é? Relativamente à Presidente da Câmara. Não é? Foi a conclusão que nós chegámos, não foi aqui da nossa conversa, deste nosso bate-boca. Pois, tudo bem. Eu tenho que dar a palavra aos paineleiros, porque senão sou condenado aqui e apedrejado à saída. Não, se os senhores não se calassem, eu começava a cantar a grândola. Portanto, também canta? Claro. Sabe a letra? Bem, então, Eu não sabe a versão relvas. Ora, agora faltam sou dois. eu. Portanto, não, é a Fátima Não, Amaral. não sabe. Sou eu. Não, nós falamos depois em como acabamos nós fizemos assim. uma parceria. O senhor prefere falar Fazer uma primeiro? dialética, é melhor também. eu acho que Faz favor. Então, Fátima Amaral. Olha, muito rapidamente. Mas ver se diga-me uma coisa, consigo- está-nos a acabar as pilhas. Ver se consigo dizer tudo. Bem, então, já não a falo. questão de que. Então já não falo. Bom, nós nunca decidimos os preços e vamos decidir os preços. Isto é uma autêntica falácia. Em primeiro lugar, porque no caso daqui dos municípios de Loures, Odivelas e outros, a quem a EPAL fornece a água, portanto é o fornecedor de água em alta, a primeira grande definição de preço é feita pela EPAL, porque a primeira grande definição de preço é feita por quem vende. Por isso é Quem que vende tem e valores a mais quem nós baratos. compramos, mas é que aí é o pernicioso da história. É a pala quem tem a água mais É barata. que a EPAL é a única entidade que pode vender na cidade quem de tem Lisboa. água, sim. É quem pode vender na cidade de Lisboa. Como vocês sabem, não há SEMAS em Lisboa. E a água em Lisboa há muito, muito tempo que é a EPAL que vende e distribui diretamente ao Tem a ver consumidor. com a concessão em baixa, a que água só em podem Lisboa. fazer em Portanto, tem a Lisboa. concessão em alta e tem a concessão em baixa. Pode acontecer noutros conselhos. Não, estou a falar daqui desta área. Sim, estou a falar Pronto. sério. Sim, é verdade. Está bem? E bem, isto determina que eles utilizem aqui um esquema que é, do ponto de vista do consumidor, é ótimo, do ponto de vista das regras e daquilo que estão a fazer relativamente aos municípios à volta, isto é absolutamente Eu sou- horrível, que é, eles tenho vendem escritório em direto, Lisboa, eu pago ao preço que vendem ao pouquíssimo. consumidor em Lisboa, é o preço a que vendem ao Odivel, aos Semás de Loures. Portanto, como devem calcular, Isso é verdade. o grosso Eu tenho é um logo escritório em marcado. Lisboa, Só pago para eu a Lisboa, perceber uma só reside em coisa, Odivelas, eles a vendem aos diferença é municípios todos abissal. ao mesmo preço. Abissal. Exatamente. Vendem aos todos os A municípios. todos aqueles a quem vendem. Portanto, não entra tudo nesta... Exatamente, mas é quem vendem, Sim. aqui na área da Grande Lisboa, que julgo que vendem à Grande Lisboa. Não, a parte de baixo, a parte sul, não.
Está bem, mas na parte norte, eu por acaso estou a dizer Sintra, na parte Sintra, não sei Grande o quê. Lisboa apanha também. vamos lá ver uma Santo coisa. José. Estamos a falar aqui da Amadora, Sim, Oeiras, sim. estamos a falar de Eles Sintra. vendem a todos ao mesmo preço. Pronto, então, Pronto. e há aqui Vendem ao valores, consumidor. há aqui valores E ao dispares, preço não é? a que vendem ao consumidor na cidade de Lisboa. Ou seja, eles nem precisam de subir, porque aí tem investimento em baixa, e, portanto, há aqui dinheiro que eles estão a entrar. Estamos nós todos a pagar isso, porque o lucro que eles têm na venda que fazem aos outros concelhos permite-lhes pagar Mas há e aqui sustentar valores, a situação de Lisboa. a Fátima há bocado chamou-me a atenção para o segundo escalão. Sim. E há aqui valores dispares, mesmo assim no segundo escalão, há aqui valores muito Mas eu dispares. não ponho isso em causa. Isso é que é importante para o Não ponho isso em consumidor, causa. não é? Estou-lhe a referir é que a questão da variação grande entre a cidade de Lisboa e os concelhos à volta tem tão somente a ver, é logo determinado por isto, que é a EPAL faz venda direta em Lisboa ao mesmo preço que faz a venda aos municípios. Portanto, e o preço que é estabelecido nos municípios é profundamente logo marcado pelo preço de compra. Ponto 1. Ponto 2, a ERSAR tem alguma coisa também a ver com isto. Tem alguma coisa também já hoje a ver com os preços. Mínimos. Mas hoje não é vinculativo. Está bem, mas já tem. Estou a perguntar. Sim, com os mínimos, mas já tem. Sim. E depois fica uma margenzinha que é cada município que determina. Portanto, dizer-se assim, nós nunca decidimos os preços, parece que, em absoluto, alguma vez o teríamos feito ou o vamos fazer. Não. Cada vez mais... Os preços loucos são Desculpe decididos lá. por quem? Poxa, estou-lhe a dizer as variáveis que entram Bem, na mas quem é que definição decide do o preço final? Nós que escolhemos. Mas o que é que a mim me interessa ser eu que ponho a assinatura no papel? Quem Se é foi outro que decide isto? escreveu, Quem é que decide isto? estou-me a fazer entender. Oh, Fátima, mas pergunto eu. Mas estou-me a fazer Quem é que- entender. decide Que é que a isto? mim me interessa assinar o papel se é você que o escreve? Eu só lá tenho um parágrafo. Eu não posso, quando vou para as massas, e por isso esta coisa aqui dos preços é também um instrumento de manipulação, que é, nós nunca decidimos e vamos decidir. Nunca decidiram em absoluto, ninguém decide em absoluto, Não foi isso que eu e disse. também vão, mas eu não estou a dizer, não estou a dizer que foi você que disse, e vamos continuar a não decidir, porque mesmo em sistema de entrega a privados, continua a ter que se comprar a EPAL, uma parte do preço é determinado por isso, a ERSAR vai determinar outra parte, o concessionário tem que garantir a margem de lucro, e depois a Assembleia Municipal diz assim, ok, é este o preço. É isto decidir. Desculpem lá, é isto decidir. Isto não é nada. Isto é sancionar. Que é uma coisa diferente. Deixe-me falar de dados Que é uma mais coisa palpáveis diferente. quando for a vez. Mais. Neste caderno de encargos, este caderno de encargos é uma parceria público-privada, em rigor. E não vale a pena a gente disfarçar isto. Porque não é só a questão dos 30 anos. Aquilo tem uma renda anual de 200 mil contos em moeda antiga. Ou seja, 1 milhão. 1 milhão de euros. Sim. Pronto, 200 mil contos em moeda antiga. Aqueles consumidores todos, aquela rede, aquele potencial de negócio, que Odivelas não tem capacidade nem competência para gerir diretamente, entrega a privados por 200 mil contos ano. Isto é O miserável. privado paga 1 Isto milhão é de euros miserável. por ano. 1 milhão de euros por ano. Isto é miserável. Isto é mesmo dar. Isto não é concessionar coisa nenhuma. Mas, se aquela expectativa de negócio não se verificar, é abatido na renda. Quer dizer que a probabilidade de receber os 200 mil contos é na melhor das hipóteses. É na melhor das hipóteses. Porque depois quem controla se a expectativa de negócio se concretiza ou não concretiza é o privado. Pronto. A expectativa é definida à partida. Está bem, mas eles é que depois dizem se conseguiram ou não conseguiram. Mais. Se há uma ligação direta entre a redução das perdas de água, investimento na rede, redução das perdas de água, expectativa de negócio, porque hoje estamos em 40% de perdas de água, que é uma brutalidade. E, portanto, o que se pretende é reduzir. Para isso tem que se investir na rede, certo? Sim. Se aquela expectativa de redução de perdas não se verificar, eu continuo a descontar na renda. Se sou eu que determino o ritmo do investimento e da reparação da rede, eu tenho condições para controlar as variáveis todas da coisa. Não foi isso que disse a Não, doutora mas é o que está lá. Pois, mas doutora venham. Susana Amador não foi isso que Mas é o que disse. está lá. Eu tenho condições, eu, privado, para controlar as variáveis todas da situação.
Que havia também Mais, uma comissão de mais, acompanhamento de mais. investimento. Exatamente. Quando se diz que há 40%, está bem, trabalha em cima dos dados que o privado fornece. É a mesma coisa. Quando se diz que há 40% de perdas de água, e no caderno está isso também, isto não é tudo perdas de água resultantes de rupturas de rede e de perdas de água reais de água. Aqui está, eles consideram, eles privados, a água que não é cobrável, e há muita água que não é cobrável, mas que vai passar a ser, pelos vistos. Porque a água que está na escola, a água que está na boca de rega, certo? Não é cobrável. Ou seja, quando se fala em 40% de perdas de água, está-se aqui também a falar em água que não é cobrada. Não é só na água que se perde na rede, não é? E não há aí, em sítio nenhum, estimativa nenhuma que indique que realmente a que é perdida na rede é 20%, suponhamos. Mas então significa que estão a jogar com 40%. Isto pode querer significar que numa primeira intervenção do privado vai ser reduzidas as isenções e vai ser taxado muitas das coisas que hoje não são taxadas. Como é, por exemplo, as bocas de rega, como é, por exemplo, uma série de outras coisas. Estão-me a fazer entender? Hoje são contados os consumos, mas não é taxado. Pode logo a primeira intervenção ser essa. Isto aqui não é social, acabou o social. É tudo para pagar. Estamos para ver. Já agora dizer assim, a rede está em mau estado, não foram feitos investimentos, Este é um problema comum a todas as cidades antigas, como Porque está em mau estado. Pronto, que é, a rede é antiga e é preciso fazer investimento em contínuo na reparação da rede. Mas já agora eu gostava de dizer o seguinte, é preciso também fazer outra coisa, e essa é uma competência dos municípios. Gerir a Câmara, gerir o território, não é um mero ato de receber propostas de construção, de licenciamentos, entra projeto para construir 10 prédios, sai licenciamento. Entra mais 10, sai licenciamento. Foi isto que a Câmara de Odivelas fez até à crise em que vivemos, que neste aspecto teve ali efeitos benéficos, que é como há crise, não há construção, parou, entra loteamento, sai licenciamento, não é? Porque há uma coisa que os municípios têm que fazer, chama-se isso gerir o território, que é, têm que ter a noção de que licenciar urbanizações não é só licenciar urbanizações. Eu tenho que atender a que eu tenho uma infraestrutura em cima da qual eu vou meter mais construção e tenho que perceber se tenho ou não tenho capacidade para o fazer. No seu todo. No seu todo. E isto, Odivelas demitiu-se disto durante 14 anos. Isto já não tem a ver com é o SEMAS, não temos a partilha, não temos isto, não temos aquilo, não temos aquilo. Isto é irresponsabilidade total. Isto é irresponsabilidade. Que é, não quer saber, eles é que têm que fazer infraestrutura e eu vou construindo. E criou-se um problema até agudizado pelo relevo de Odivelas, que em Loures é um bocado mais atenuado, ali é tudo aos altos e baixos. Criou-se uma situação que é esta. Basicamente, nos pontos baixos está as partes antigas de cada uma das localidades, a exceção é a Pontinha, que está lá no Planalto, Pontinha, lá no alto. Pontinha é um espetáculo. O que é que significa? Eu, para fazer chegar a água com pressão aos pontos altos, aumento. Em baixo rebenta tudo. Que é onde está mais velha e onde está mais baixo e, portanto, eu não tenho solução para isto. Mas agora digam-me uma coisa. A pressão. Fátima, só aqui uma correção. No que diz respeito às urbanizações e às suas construções, no que diz respeito aos projetos de saneamento de água, são os SEMAS que intervêm, são os SEMAS que apareceram. Está bem, isso não tem a ver com isso. Isto Não, é a tem Câmara de Odivelas, não são as câmaras, aliás. Não, isto não tem a ver com isso. Os SEMAS dão parecer... Vamos lá ver. A gente... Rosinha, nós temos que ter aqui em atenção o seguinte. Os SEMAS dão parecer relativamente à rede de infraestrutura que o urbanizador tem a obrigação de apresentar, é uma das peças do projeto de urbanização. E os SEMAS dizem, para estes fogos tem que ser esta rede, os canos têm que ter esta tipologia, É isto que os SEMAS dão parecer. Não é a se deve ou não deve, porque isso é competência das câmaras, não é dos SEMAS. Os SEMAS, perante um projeto de rede, dizem, este projeto está bem dimensionado para estas pessoas. Não estão a avaliar interseções, porque isso tem que ser feito por quem tem a gestão do território. Mas os SEMAS não podiam dizer que não há condições para que... Não podem. Mas como é que podem? Nós não instalamos aqui
Porque não Mas temos, como Não é há que condição podem? de abastecimento. não Mas- temos mas a capacidade técnica para Ouça lá uma abastecer. coisa. Tens o Alto de Famões, Não. o depósito de Mas não abastecimento fazem Famões. está mais baixo que Então, as isso lá, habilitações, porque deixaram de construir aquelas habilitações lá no alto. fazia parte do projeto inicial, do projeto de loteamento inicial até das Colinas do Cruzeiro, a construção de um depósito de água. Pois, por exemplo, Está bem, mas onde é que foi parar? o propósito, não sei. Pois, é que é um conjunto de coisas. Mas os órgãos mais podem obrigar a isso, a que existe. Não podem. Para Não fornecermos podem. água neste bairro, Não podem. precisamos que haja Não, isto. porque quem faz o licenciamento do loteamento não é os SEMAS, é a Câmara de Odivelas. Com que instrumentos de pressão é que os SEMAS têm? Eu, por acaso, tenho falta de Mas é que o pressão. loteamento de só água. pode ser Tenho aprovado se muita pouca houver pressão de parecer água favorável em dos casa. SEMAS. Mas não é esse Enquanto não parecer. houver esse parecer, Rosinha, não é não esse pode parecer. aprovar Não é esse o parecer, é loteamento sobre a como rede. DDP, como DPT. Não, Tem a ver não. com a rede daquele Fátima, loteamento. vamos ouvir agora o Barão, que nós temos de Só, terminar. só queria, para terminar, aqui Não uma é para coisinha terminar, uma muito coisinha. Já vamos em 20 minutos. Pois eu que falo mais. A montante, isto parece que é Odivelas e é só isto, e é o interesse da população de Odivelas e tal e tal. E aparentemente, nós quando estamos assim num sítio, a gente, todos nós, eu também, a gente vê aquele sítio. O projeto vem de trás e é muito antigo. E de facto, convinha que a gente não se esquecesse o seguinte: a Sintejo foi feita basicamente com património dos SEMAS de Loures. É só para a gente ver do que é que está a falar e de quem é que tem destruído os SEMAS de Loures ao longo destes anos. Com o património dos SEMAS de Loures. Sim. A maior hectare da Península Ibérica foi construída por SEMAS de Loures, em Frielas. Mas já não é património dos Pronto. mais louros. Com o Pois acordo da não, Câmara foi de Loures. subtraído pelo Zé que não há nada Sócrates, para partilhar. pelo Zezinho Sócrates, foi subtraído E pelo Adão para Barata. fazer... Está bem? Sabe porquê? E pelo Adão Barato. Pelo Manel Varges. E Então pelo- eu vou-lhe explicar. Foi obrigado. Afinal, já aqui Foi mais. obrigado. Afinal, somos muitos. Não é somos O muitos. acordo, aliás, convinha ouvir, É que se nós calhar, não- é que nós não convinha estamos ouvir, se todos- calhar, o Dr. Manuel Vargas sobre Porque é o esse único que está aspecto. vivo, que o outro já morreu. Convinha ouvir. Convinha Porque ouvir. nós não Sócrates estamos... não. Não, Não, o Adão Barata. Sai cara estes homens Adão em Barata, Paris. Adão Sai Barata. cara Estou a falar do estes Adão homens em Barata. Salvador. A questão para mim é só esta, é que é o estrangulamento que tem vindo a ser feito ao poder local e que vai no sentido de, primeiro em alta, privatizou-se, juntou-se, alterou-se a escala. Sintejo foi imposto ao E Odivelas agora, também. gente quer alta. Sintejo e a Valor Sul. Fátima, Eu sei. Porque a Valor Nós Sul temos também de foi terminar. feita em cima do património dos foram Estados impostos Unidos. Então não ao Odivelas. É isso. não ouvimos o E Barão foram do impostos ao Odivelas. Não, 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 não. Eu só estava Temos que aqui... ouvir. Vá, Porque acho que é vamos lá importante. terminar isto. Querem acabar o Barão. Do modo geral, o meu amigo está sempre com preocupações no lá para camarão. casa e eu acho eu que é tenho. importante, e é importante lá para casa Porque depois as pessoas dizem duas que questões. vocês falam Primeiro no porque circuito eu fechado. não falei verdade no último dia, quando me referi ali Mentiu. à questão, menti, quando falei ali à questão de Sobral de Montagraço, porque os valores, em relação à Salvaterra de Magos, eu percebi. quando disse que Salvaterra de Magos era o valor mais elevado e não é. Pois não. Mas eu estou a assumir aquilo que Mafra, disse da não outra é? vez. O valor mais elevado é Mafra. Só há aqui uma questão. Teve um Há aqui aumento uma de questão. 17% no ano passado. Não, mas há aqui uma questão que é muito importante e é essa questão que eu não percebo. Havendo uma entidade reguladora de serviços de água, eu depois, se quiser, eu posso-vos mandar este trabalho graciosamente. Não cobro nada. Há aqui uma entidade reguladora de serviços de água, conforme dizia, mas o mais engraçado é que em Mafra há 2 escalões, de 0 a 10 metros cúbicos. Então não há cinco? Depois superiores a 10 escalões. Não há um escalão de 5 metros? Está aqui? Está bem? eu De estou 0 a fazer. 10 e superior a 10. E nos outros isso não acontece. Até esse aspecto eu acho que a entidade devia dizer assim, Mas só o pode território haver... não é igual. Está bem, mas se isto, Barão desculpa das lá o Vistas, tratamento desculpa, por querido, não, esteja à vontade. mas o... Tenho muitas pessoas que Mas vejam não. lá. Aqui o que se trata é que as pessoas e o consumidor não podem ter valores tão dispares, Fátima, num primeiro escalão, que vão, por exemplo, em Lisboa, conforme falou aqui há bocado, dos 19 cêntimos, até valores de 85 cêntimos no segundo escalão. Não podem ter valores no segundo escalão que vão, por exemplo, de 1,19€ até valores que vão aos 55 cêntimos. Portanto, isto para o consumidor final, tem que haver, esta entidade tem que ter um papel muito mais ativo em regular estes preços. Não pode haver Não sei estas se disparidades isso não. de preços. Eu não estou... Faz-me lembrar a como entidade deve- reguladora dos Conforme combustíveis. deve calcular. Sabe que- E entre a realidade reguladora da Sabe comunicação que- social, que mas, também é uma ó, treta, ó, já agora. Essa também é uma entidade treta. tem um princípio mas- que é errado, que é o do princípio do consumidor pagador, que é errado.
Se eu no Minho tenho água, dou um pontapé numa pedra e sai água, porque é que eu tenho que pagar a água ao mesmo preço? Então quer dizer que, num no, sítio então onde quer não há dizer que no água? Alentejo tinham que pagar a água a 50 euros? Não. A questão não é essa. A questão aqui não é essa. A questão é que nós temos que atender a que o território não é todo igual. Temos que atender a que a forma como a água chega não é exatamente toda igual e que é muito mais correto nós garantirmos questões mínimas do que estarmos a nivelar todos pelo mesmo preço. Porque a ilusão que temos é de que isso vai significar que vamos todos pagar menos. É mentira. A nivelação vai ser feita por alto. Eu não estou a dizer o contrário daquilo que acabou de dizer. E o que eu estou a dizer é que para o consumidor final, que é o meu caso, que não estou por dentro dos assuntos, estes dados são importantes para nós ganharmos algum conhecimento. Você é o consumidor final num concelho urbano. Há o consumidor final Eu só tenho aqui exemplos de conselho. na Lourinhã. Há outros consumidores finais. Mas eu não venho da Lourinhã. Não quero eu dizer com isso. Mas, O portanto, consumidor final é só são para vários dizer tipologias de consumidores tudo finais. aquilo que eu tenho aqui exemplos são exemplos, 99% são exemplos de concelhos urbanos. E há aqui grandes disparidades. Há aqui uma oportunidade de negócio para a Carla Rosinhas, que está em Lisboa, passar a fornecer municípios de Odivelas a 19 cêntimos. Levem jerrycão. Que água? Acha? Está em Lisboa, Já estou agora a terminar o programa. está em Lisboa, pode fornecer a água a 19 cêntimos. É ou não, é verdade, Barão das Neves? Exatamente, uma oportunidade de negócio. É uma oportunidade de negócio. E com esta oportunidade de negócio, presumo que A terminou. parceria pública ou privada? Não deu a segunda oportunidade, só. Há alguém que não quer que dê a oportunidade. Eu hoje E com isto terminamos mais um debate sobre os chumás e a ruptura por parte do município de Odivelas, com os serviços prestados até aqui pelos serviços da Câmara Municipal de Loures. Presumo que voltaremos a discutir este assunto, até porque há um pré-aviso obrigatório por parte do município de Odivelas com antecedência mínima de 1 ano, e também há aqui que ponderar um alerta, digamos assim, que o Presidente Carlos Teixeira de Loures deixou, de que a partir de 1 de março a Câmara de Odivelas está preparada, disponível. Eu não disse isso. Eu ainda não disse o que ele disse. Seria uma decisão difícil. Não. Ele disse que a Câmara de Odivelas, isso está gravado e está no ar, Mas eu também ouvi com muita atenção. disse que a Câmara de Odivelas, a Câmara de Loures está preparada a partir de 1 de março para não fazer a recolha de resíduos sólidos em Odivelas. Mas não é à toa que o Presidente Carlos Teixeira disse isso. Ele não foi perguntado sobre esse assunto. Mas não o pode fazer de ânimo leve. Não, de ânimo leve não. Mas depois os tribunais demoram algum tempo. Não pode. Sou eu que lhe pago. não pode. Ele tem um contrato comigo, não é Concessão Amador. É consigo. Pronto. Sou consumidor em Odivelas. Exatamente. É um serviço que, segundo o Presidente Carlos Teixeira, é um serviço municipal. É engraçado na entrevista dele, Todos nos eles casos são é, noutros municipais. casos não é. Todos os serviços Há ali são diversas municipais. figuras, quer dizer, Até parece os quase uma transportes. jiboia ali. Esteja por Até outro os fora. transportes continuam a ser. E pronto, terminamos então o programa em que discutimos o que foi possível. Essa loucura. E muitas loucuras nos esperam nos próximos meses, até às eleições em outubro, presumo eu. Muito obrigado, boa noite lá para casa e até à próxima semana.